Olá, um bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 11 de julho, e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, publicou neste domingo nas redes sociais declarações sobre o assassinato de uma pessoa que comemorava o aniversário com a temática do pré-candidato Lula em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Então vamos ver aí, enchendo a tela do nosso telejornal, o que escreveu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O assassinato de um cidadão durante a comemoração de seu aniversário com a temática do candidato Lula é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil o atual e nos mostra da pior forma possível como é viver na barbárie. Ele escreveu também: devemos todos, especialmente os líderes políticos, lutar para combater este ódio que vai contra os princípios básicos da vida em família, em sociedade, em uma democracia. E concluiu: a convivência com o contraditório deve ser mais do que respeitada, deve ser preservada e estimulada, pois é dessa forma que podemos, por meio de diálogo e busca de consensos, evoluir para um país melhor. 2 vidas perdidas na tragédia, meu sentimento sincero aos familiares. Ele escreveu, então, isto enquanto ainda não se tinha exatamente a confirmação sobre o estado de saúde dos envolvidos neste caso. Sabe-se que o atirador está com vida ainda. Hoje tem sessão conjunta do Congresso Nacional e outras atividades legislativas no Senado. Vamos, então, conferir a agenda completa aqui no nosso telão. Às 10 horas, os senadores fazem uma sessão especial em homenagem ao Dia Nacional de Teresa Benguela e da Mulher Negra. O objetivo é fomentar o debate sobre a emancipação das mulheres negras e o fim da desigualdade étnico-racial. E às 3 horas, a CPI da Chapecoense pode votar o relatório final que recomenda a indenização de vítimas e familiares no caso do acidente aéreo que matou 71 pessoas em 2016. E também, para as 3 horas da tarde, está marcada a sessão conjunta do Congresso Nacional. Senadores e deputados vão analisar 4 vetos presidenciais a projetos já aprovados pelo Parlamento e também 7 projetos de lei do Congresso, incluindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, que deve ser votada hoje por senadores e deputados, ainda tem pontos de discussão. Encaminhado à mesa do Congresso, o substitutivo do senador Marcos Duval foi elaborado a partir de projeções sobre o atual cenário da economia do país. O projeto prevê crescimento do PIB na ordem de 2,5% no ano que vem, mesmo percentual esperado para 2024 e 2025. A inflação do IPCA retornaria rapidamente a 3,3%. A taxa Selic, hoje na casa dos 2 dígitos, deve ter uma leve queda. O relatório também antecipa um déficit nas contas públicas de até 65,9 bilhões de reais. O limite do teto de gastos da União para 2023 é de 1,79 trilhão de reais, 108 bilhões acima do valor de 2022. Para 2023, o texto garante reajuste salarial, contratações e reestruturação de carreira apenas para policiais federais e do Distrito Federal. O relatório da Comissão Mista avançou na transparência das chamadas emendas de relator, mas trouxe uma novidade que dividiu opiniões. A novidade é que as emendas de relator, ou RP9, passam a ser impositivas e o governo federal fica obrigado a manter uma reserva para esse fim. O valor deverá ser equivalente à soma das reservas para as emendas individuais de bancadas estaduais. Para a oposição, esse item reduz o poder do Executivo sobre as verbas do orçamento, prejudicando investimentos em obras e serviços públicos essenciais. Vão desorganizar inteiramente a execução do orçamento federal, vão transformar o Congresso Nacional no verdadeiro dono do orçamento. Na prática, nós vamos ter aqui um parlamentarismo disfarçado, em que o Congresso controla o orçamento, a execução orçamentária, mas não assume o ônus, de governar. Eu creio que a tendência de uma decisão como essa, se vier a passar, é ela ser questionada no Poder Judiciário e acho que não há base jurídico, legal nem constitucional para um tipo de coisa como essa.
O ministro do Supremo, Nunes Marques, enviou um questionamento ao relator da LDO, senador Marcos Duval, para que forneça maiores esclarecimentos sobre o orçamento impositivo. Se ela torna impositiva, ela deixa de ser usada como moeda de troca, porque todo mundo recebe, então não tem o que mais negociar. Então, é para tirar exatamente e deixar mais transparente para a sociedade que o recurso que está sendo destinado é para o Estado ou município, projetos regionais, e que todos os parlamentares vão receber, porque senão você tem que ficar refém do governo para conseguir esses recursos para ser enviado para o município. E quando é impositiva, você não precisa ser apoio ao governo, você pode ser a oposição, que você tem o mesmo direito dos outros. Mesmo com o desemprego em leve queda, o cenário é de inflação, aumento da dívida pública, juros em alta e baixa capacidade de investimento. Como garantir que setores como saúde e educação não serão afetados? Penso que o orçamento do ano que vem poderá ser um marco, porque dificilmente continuaremos com esse chamado teto de gastos, que é uma restrição muito difícil de manter, muito difícil de obedecer, pois ela diz que normalmente o que tem acontecido é que os gastos não podem crescer mais do que a inflação. E isso é uma coisa que está ficando cada vez mais difícil de manter e acontecer. E alguns projetos que o Congresso Nacional pode analisar hoje foram aprovados na quarta-feira pela Comissão Mista de Orçamento. Vamos ver então como foi essa votação. Um dos projetos aprovados pela Comissão Mista de Orçamento abre crédito suplementar de R$ 202,5 milhões para recompor despesas primárias obrigatórias de pessoal e encargos de 17 órgãos federais. A iniciativa foi contestada na reunião. Alguns dos empregados destas áreas ou funcionários destes poderes têm os maiores salários da República, e não falo só dentro do serviço público, estou falando em geral. E ainda assim estamos premiando a ineficiência desse Congresso Nacional em aprovar uma verdadeira reforma administrativa que seja boa para a população mais pobre do Brasil. Estamos premiando esses poderes com 202 milhões de reais a mais no orçamento como crédito suplementar. Eu venho, por exemplo, do estado do Pará, onde há uma carência muito grande, e esse projeto irá permitir, por exemplo, que a Defensoria possa contratar pelo menos mais 22 novos defensores públicos da União, além de reforçar a equipe de assessoramento dos desembargadores do TRF1, alguns desembargadores com mais de 30 mil processos para oferecerem sentença, e também do Ministério Público da União. Outro crédito suplementar aprovado destina R$ 1,2 bilhão para o Plano Safra. A senadora Zenaide Maia ressaltou a importância de parte desse valor ser destinada ao agricultor familiar. Quanto desse 1 bilhão e 200 milhões fica para a agricultura familiar? Porque a agricultura familiar é que é responsável por 75% do alimento que vai para a mesa do brasileiro. O Pronaf, como eu falei, já é uma parcela significativa do financiamento do Plano Safra. Ele é, vamos dizer assim, o elo mais importante desse momento, porque é a quem precisa de linha de financiamento. E esse valor que nós estamos liberando ajuda o pequeno, ajuda o médio, ajuda o grande, ajuda a armazenagem, ajuda o seguro rural e todo o segmento. Foi aprovado ainda um projeto que muda procedimentos sobre restos a pagar e recursos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. São das obras essas que têm andamento e no final dos seus exercícios, essas obras são paralisadas. A gente está fazendo com que aqui possa ter o segundo colocado, possa estar assumindo as obras e dando continuidade a essas obras paradas, que no Brasil hoje tem mais de 7 mil obras paradas. Entre os vetos que devem ser analisados hoje pelo Congresso estão um ao projeto de Lei Geral de Ferrovias e outros ligados à nova Lei de Segurança Nacional.
Entre eles está o veto a quase 40 dispositivos da lei que criou o marco legal das ferrovias. O governo vetou, por exemplo, a preferência para as atuais concessionárias conseguirem autorizações para atuar em sua área de influência. Senadores e deputados deverão analisar ainda os vetos à nova Lei de Segurança Nacional. Foi vetada, por exemplo, a possibilidade de criminalizar a disseminação de fake news. O projeto previa pena de até 5 anos de prisão por comunicação enganosa em massa, mas o governo alegou que a medida feria a liberdade de expressão. Os outros 2 vetos na pauta do Congresso são um referente a incentivos para a indústria da reciclagem e outro ao projeto que cria o marco legal da microgeração e minigeração distribuída. O Congresso Nacional fez uma sessão solene para comemorar o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. O pedido de homenagem foi feito pelo senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e pelo deputado federal Vitor Lippe, do PSDB paulista. A sessão começou com a alegria e a dança típicas das quadrilhas. O plenário ficou todo colorido, com a presença dos quadrilheiros. A homenagem ao Dia Nacional do Quadrilheiro Junino foi solicitada pelo senador Isalci Lucas, pela importância histórica e cultural desse movimento. O movimento junino sempre teve, tem e terá de mim o apoio, a vontade e a luta para que continue a nos dar essa alegria de ver nossas quadrilhas juninas festejarem com arte o nosso DF e todo o nosso Brasil. O grande escritor nordestino, paraibano Ariano Suassuna, disse com muita propriedade que toda arte é local antes de ser regional, mas se prestar, será contemporânea e universal. A arte das quadrilhas juninas saiu do local, das fazendas e dos rincões para as regiões, e hoje é universal. Vai permanecer geração após geração, aqui e em outros cantos. Nossos grupos juninos já se apresentaram em vários países ao redor do mundo. Portanto, vamos celebrar sempre a festa do povo que rompeu as barreiras do tempo e as fronteiras do país. O nosso movimento junino é a nossa arte universal. Nós queremos dizer para todos, toda a sociedade brasileira que conhece, e queremos dizer para aqueles que se propõem a representar ao povo, de que passe a olhar melhor para a educação e para a cultura, porque é dessa forma que você consegue colocar uma quantidade de jovens dessa aqui em plena, uma sexta-feira à tarde, fazendo valer aquilo que eles gostam de fazer. A gente sabe o quanto a cultura e a arte no Brasil e em Brasília foi afetado durante essa pandemia. E eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje com pessoas apoiando dentro desta casa, que, como foi falado, Casa do Povo, né? Para que a gente consiga ter circuito esse ano, para que a gente consiga ir até as comunidades e mostrar a cultura popular, que é uma cultura que vai se ressignificando com o tempo. Quadrilheiro junino é todo profissional que se expressa por canto, dança ou fala de tradição popular nas festas juninas. A quadrilha é um misto de teatro, música e dança, onde aquilo que é cantado, a plateia embalança e agrada do mais velho à mais nova criança. Baião, shot e chachado, nosso forró pé de serra, são tocados por sanfona, só quem sabe é quem não erra. O triângulo, a zabumba, fazem o som da nossa terra. Ei, que eu tava em Moscou, dançando pagode russo, na boate Cossacô. Parecia até um frevo naquele cai e não cai, parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele vai ou não vai, parecia até um frevo naquele cai e não cai. Com a proximidade das eleições, o número de informações falsas ou manipuladas tende a aumentar. Por isso,
é necessário que você fique mais atento às notícias. Em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, no programa de enfrentamento à desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral, o Senado disponibiliza informações úteis para o cidadão participar do combate a essa prática. Eleições chegando, é hora de aumentar o cuidado com as notícias falsas, principalmente nos lugares que parecem mais inofensivos, os grupos de amigos e da família, nos aplicativos de celular. As informações falsas manipulam a opinião das pessoas, influenciando inclusive a sua decisão de voto, por exemplo. No momento que se avizinham as eleições, é fundamental prestigiar a informação de qualidade. A distribuição de fake news e desinformação perverte o processo democrático, perverte o resultado das eleições, perverte a lisura das nossas instituições democráticas. É fundamental obter fontes de qualidade, é fundamental ter acesso à imprensa oficial. O combate às fake news é uma iniciativa constante dos veículos de comunicação do Senado Federal. O site do Senado, a Rádio Senado e a TV Senado veiculam campanhas permanentes alertando para o perigo de acreditar numa informação sem verificar se ela é verdadeira ou vem de fonte segura. Como identificar uma notícia falsa? Aí vão algumas dicas. Também é possível checar se uma notícia ou informação é real pelo serviço Senado Verifica, Fato ou Fake, no próprio site do Senado Federal. Funciona assim: você envia para a gente a publicação suspeita de redes sociais ou grupos de aplicativos de mensagens. Ela é verificada e o Senado confirma se ela é fato ou é fake. Essa é a página Senado Verifica. Veja como as informações são checadas. As postagens suspeitas devem ser enviadas para o e-mail senadoverifica@senado.leg.br ou pelo formulário na página da Ouvidoria do Senado, senado.leg.br/institucional/ouvidoria. Pedidos sobre as eleições são encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral. A nova seção Eleições 2022 explica o que é desinformação, orienta como denunciar mensagens suspeitas sobre a Justiça Eleitoral e fala sobre o protocolo de intenções assinado entre o Senado e o TSE em março deste ano. O Senado Federal é um dos parceiros do Tribunal Superior Eleitoral no programa de enfrentamento à desinformação da Justiça Eleitoral. O objetivo dessa iniciativa é acabar com as fake news relacionadas à Justiça Eleitoral e às eleições. A solução para esse problema não é simples e requer que haja o envolvimento de todos os setores, empresas, poder público, autoridades, sociedade civil e academia. Além do Senado, o programa também conta com a parceria de redes sociais como o Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, além de partidos políticos. Mas como identificar uma notícia falsa? Geralmente, os títulos são exagerados e fazem tudo para chamar sua atenção, como letras maiúsculas, em negrito e pontos de exclamação. Costumam ter erros de ortografia, de concordância ou de lógica. Estimulam o compartilhamento rápido, antes que você pare para analisar a informação. Veja sempre se o texto tem uma fonte ou referência confiável. Confira também se o autor realmente existe. E lembre-se, em caso de qualquer dúvida, não compartilhe. Os senadores analisam um projeto de lei que, entre outras medidas, aumenta as penas para os crimes contra a honra e inclui a previsão de punição pela criação e divulgação de deepfakes. O projeto de lei faz alterações no Código Penal brasileiro. O texto estava na pauta de votações do plenário, mas os parlamentares entraram em acordo para que o PL passe antes pela análise da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto agrava as penas para quem for responsabilizado por crimes contra a honra, como os de calúnia, injúria e difamação. Atualmente, crimes de difamação geram de 3 meses a 1 ano de detenção. Para a calúnia, a pena é de 6 meses a 2 anos, além de multa. No caso de injúria, de 1 a 3 meses de detenção e multa. Se o projeto for aprovado, a pena para esses crimes ampliam de 2 a 4 anos de detenção.
A advogada criminalista Camila Barcelos explica que a competência do julgamento desses crimes também pode mudar. Que antes seriam do Juizado Especial Criminal, com um projeto de lei passaria para a Vara Criminal, o que afastaria vários benefícios atinentes ao Juizado Especial Criminal. Além disso, também afastaria um outro benefício, que se trata da suspensão condicional do processo, que hoje é aplicado até para crimes mais graves, como importunação sexual, lesão corporal e ameaça. O autor do projeto, o senador Carlos Fávaro, propõe ainda que a multa seja aplicada de acordo com a escala de propagação da ofensa. O relator do projeto, o senador Ângelo Coronel, é favorável ao texto. No entanto, o parlamentar propôs algumas alterações, como a detenção de 6 meses a 1 ano e meio no crime de difamação, 1 ano para o de calúnia e 6 meses a 4 anos para injúria. Os tempos em que vivemos, com ofensas sendo propagadas nas redes sociais, por exemplo, com alcance quase incalculável, é preciso sinalizar de forma contundente para a reprovação social que as ofensas à honra merecem. Entretanto, senhores senadores e senadoras, não obstante a relevância das alterações trazidas pelo PL na legislação penal que trata dos crimes contra a honra, entendemos que o projeto deve ser aperfeiçoado. O Senado deve começar a analisar em breve o projeto que cria o marco legal das garantias de empréstimos. Um ponto polêmico da proposta é o aumento de situações de penhora do único imóvel da família em caso da não quitação da dívida. O texto reformula as normas que regulamentam as transações de tomadas de empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso da não quitação da dívida. O objetivo é diminuir os riscos dos credores e baratear o custo do crédito no Brasil. O projeto também autoriza a criação de instituições gestoras de créditos, as IGGs, a intermediar a oferta de garantias entre o tomador de empréstimo e as instituições financeiras. A finalidade é que o consumidor não precise ir a várias instituições bancárias para fazer cotações. A ideia de ter um intermediário é que esse intermediário vai facilitar a obtenção de créditos em vários bancos. Eventualmente, eu posso ir em 3 bancos e pegar 3 empréstimos diferentes. E todos esses empréstimos vão confluir para o IGG porque terão a mesma garantia real. O IGG vai ficar incumbido de gerir essa garantia, de promover execuções e de promover a cobrança dessas dívidas e repartir entre os credores. A possibilidade de se ampliar o penhor para outras instituições financeiras, a princípio, pode ser benéfico. No entanto, é importante lembrar que esse tipo de modelo já foi tentado anteriormente e acabava gerando a participação de agentes econômicos predatórios que levavam as pessoas ao endividamento com juros abusivos. Portanto, essa medida só poderá funcionar se for acompanhada de outras que evitem abusos contra os consumidores. A vantagem é uma agilidade muito maior para o credor, pois quem está fazendo a avaliação e quem existe uma instituição por trás, então todo o risco processual de uma inadimplência passa a ser da gestora. Então, quando há um risco de inadimplência, o banco pode requerer à gestora justamente a liquidação desse ativo e com isso a gestora fará todo o processo de execução e até o pagamento. E para o tomador fica muito mais fácil, pois ele poderá, com o mesmo imóvel, conseguir outras linhas de crédito com outras instituições financeiras. Os pontos principais do texto são: permitir a exploração de um serviço de gestão especializada de garantias, conceder a isenção de impostos sobre aplicações de estrangeiros em títulos privados, agilizar a retomada de veículos comprados por leasing em razão da dívida, aumentar situações de penhora do único imóvel da família. Esse último ponto tem sido o mais polêmico da proposta. Se houver uma execução, esse bem passa a ser executado e não tenha mais a proteção sobre o bem de família. Mas isso já era entendido quando você dava um bem desse como uma inovação, ou até quando você fazia uma alienação fiduciária ou até uma hipoteca usando esse bem de família. Com a mudança de vinda da lei, haverá uma possibilidade
de alguém perder o imóvel se ofereceu ele como garantia no empréstimo bancário. Consequentemente, há o risco de que famílias venham a ser despejadas do seu único imóvel e venham a morar em condições precárias ou mesmo fiquem em situação de rua. O Estatuto dos Direitos do Paciente deve valer para quem procura qualquer tipo de assistência em hospitais públicos ou privados. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados assegura aos pacientes alguns direitos já existentes, mas ainda sem uma legislação específica. O Estatuto dos Direitos do Paciente deve valer para quem procura qualquer tipo de assistência em hospitais públicos ou privados. A proposta aprovada pela Câmara assegura aos pacientes alguns direitos já existentes, mas ainda sem uma legislação específica. Entre eles, o de ser informado sobre a procedência dos medicamentos que está tomando, assim como a dosagem. O paciente vai poder indicar um acompanhante em qualquer momento do tratamento, o que só vai ser negado se o médico entender que a presença pode prejudicar a saúde ou a segurança da pessoa internada. Também poderá ser transferido para outra unidade de saúde quando tiver condições que permitam o deslocamento em segurança e se houver disponibilidade de leitos. O Estatuto dá ao paciente o direito de buscar uma segunda opinião, de ter acesso ao seu prontuário e garante a ele a decisão final sobre seu tratamento. Também está previsto no texto o direito de morrer com dignidade, livre de dor e escolher o local de sua morte, com cuidados paliativos a cargo do Sistema Único de Saúde ou do Plano de Saúde. O texto segue agora para análise dos senadores. A garantia dos direitos do paciente é de interesse dos médicos e de todos os profissionais da saúde. E esse estatuto vem ao encontro de muitos direitos que já são contemplados em outros ordenamentos jurídicos, inclusive no Código de Ética Médica. Porém, além dessa iniciativa, é necessário que se adote medidas que promovam as condições dignas de assistência aos pacientes, a valorização e a boa remuneração dos profissionais da saúde, bem como a garantia permanente de insumos e tecnologias que garantam assistência digna à população. 10 horas e 17 minutos em Brasília, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Em breve, os senadores fazem no plenário uma sessão especial em homenagem ao Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. O objetivo é fomentar o debate sobre a emancipação das mulheres negras e o fim da desigualdade étnico-racial. Essa atividade vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado com a gente.